Olá, meus amores! Bons dias! Olha, nós aqui de novo na Quitanda para mais uma aula. E hoje, aula de história no ar. Aí vocês talvez estejam se perguntando mesmo: eita, e ela tá na quitanda? Na quitanda dela tem sementes, tem grãos, tem verduras. Pois é, tem muita coisa na minha quitanda e ainda falta outro bocado. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre cidade e campo, ou seja, zona urbana, zona rural. Essa é a palavra mais correta para se falar de cidade e de campo. Olhe, na aula passada a gente falou quanto um depende do outro. Então, a cidade depende do campo da mesma forma como o campo depende da cidade. E estávamos falando de município. Nós dissemos que município é aquele espaço geográfico registrado, é aquela federação e que ela tem limites. O limite de um município acaba quando está iniciando um outro município, porque tem vários, e que é muito comum a gente chamar município de cidade. Mas cidade, quando a gente fala cidade, está compreendendo apenas a zona urbana, apenas aquela sede do poder, apenas aquele espaço urbano, sem lembrar que aos arredores do município tem a zona rural, tem o campo, esse gigantesco produtor de tudo que a cidade precisa para se alimentar. Então, hoje a gente ainda vai continuar falando um pouquinho sobre isso e vamos nos aprofundar um pouquinho mais em como é o movimento da cidade, como é a dinâmica da cidade. Mas vamos começar falando do que o campo oferece para a cidade. Por que ele é tão importante para a cidade? É comum se dizer que o campo alimenta a cidade e que se não existir a cidade, só existir o campo, talvez a cidade renasça. Porém, se não existir o campo, só existir a cidade vai perecer. E isso é uma grande verdade, porque vejam, eu aqui tenho frutas, tenho legumes, tenho verduras, tenho grãos, enfim. Tudo isso aqui que eu tenho aqui sobre a mesa e muito mais, como eu falei para vocês, é produzido no campo. Por isso o campo alimenta a cidade. Então, a produção de animais para o abate é no campo. A produção do leite para fornecer mesmo o leite e todos os outros derivados do leite, o iogurte, a manteiga, o queijo, o requeijão, tudo isso vem do campo. Os alimentos no geral, os cereais no geral, o feijão, o milho, o arroz, o trigo, tudo isso é produzido no campo. Sem falar que no campo ainda tem outras atividades, como a questão da atividade de mineração, por exemplo. Ela também é feita no campo, ela também é feita fora da zona urbana. Então, o extrativismo, aquelas coisas que o homem do campo não precisa produzir, ele busca na floresta, da mesma forma. Isso também vem da zona rural. Peixes, isso vem da zona portuária também, que não está é, é, especificamente fazendo parte da zona urbana. Então, a zona rural, o campo, ela é de uma importância vital para a cidade. Exatamente por isso, ela alimenta a cidade, por isso é tão importante. E aí, a cidade, ela se forma e ela tem toda uma dinâmica para existir. Lá na cidade, como eu falei para vocês na aula passada, está a sede do poder, ou seja, é na cidade que fica a prefeitura, que é onde vai ficar um prefeito eleito pelo povo, e é esse prefeito que vai gerir todo o recurso que aquela cidade recebe. Então, é esse prefeito, é essa pessoa eleita pelo povo que vai gerir os recursos para a educação pública, para a saúde pública, para a iluminação pública, para a segurança pública,
as construções de moradia, para praças, para reflorestamento, tudo isso, todas essas verbas, elas são verbas que são recebidas por esse prefeito, por esse gestor, elas são verbas que são recebidas por esse gestor através de impostos que nós todos pagamos. Então, pagamos os impostos, esses impostos são direcionados aos gestores do município, do estado, enfim, gestor federal, mas como nós estamos falando especificamente do município, então esse gestor que está lá na zona urbana, ele recebe esses recursos e faz o gerenciamento desses recursos para que todas as pessoas daquele município, incluindo zona urbana e zona rural, sejam beneficiadas com esses bens que nada mais são do que uma devolução do que nós já pagamos de impostos. Então, lá na cidade, além desse assédio do poder, então lá vai estar o prefeito, como eu já falei para vocês, ele é eleito pelo povo para gerir esses recursos. Aí, além do prefeito, o povo elege também vereadores, que esses vereadores eles vão observar como é que está sendo esse gerenciamento que o prefeito está fazendo. Eles também vão criar leis para reger o bem comum daquela cidade, daquele município, não só daquela cidade, do município como um todo. Então, lá vai estar a prefeitura, com o prefeito e com o vice-prefeito, fazendo essas atividades que eu já falei para vocês. Lá na zona urbana também, na cidade, também vai estar a Câmara dos Vereadores. Então, as maiores lojas vão estar lá na sede do poder, preferencialmente na parte central mesmo da cidade, os maiores shoppings, os bancos, tudo referente à justiça também vai funcionar lá na zona urbana. E o pessoal do campo, quando precisa desses recursos, quando precisa desses serviços, vem até a cidade para usufruir, porque ele tem tanto direito quanto. Porque, como eu falei para vocês, o município não quer dizer apenas a sede, não quer dizer apenas a zona urbana, não, é um município como um todo. Então, quando eu falo que um está agregado ao outro, que um precisa do outro para a sobrevivência, é por isso. Todos esses serviços essenciais ficam na cidade, ficam na zona urbana. E todos esses que também são essenciais demais, ficam e vêm da zona rural. Por isso, um depende do outro. A atividade de hoje vai falar sobre isso, vai falar sobre as questões mesmo da cidade, como é que é a sua cidade, como é que é o seu bairro, que serviços o seu bairro oferece, porque veja, a cidade ela precisa oferecer esses serviços que a Pro acabou de dizer. Na cidade precisa ter educação pública de qualidade, na cidade precisa ter áreas de lazer para as pessoas, como praças, como parques, quadras de futebol. Na cidade precisa ter trabalho, então precisa ter indústrias, empresas, lojas de grande porte para organizar essas pessoas no mercado de trabalho. A cidade precisa ter um sistema de saúde que funcione, precisa ter um sistema de iluminação que funcione para que as pessoas se sintam seguras em períodos noturnos, por exemplo. Precisa ter um sistema de segurança com guardas, com policiais, com viaturas pela rua, com fiscalização, com observação para ver se não tem alguma pessoa cometendo alguma falha. Então, tudo isso acontece e é determinado cá na cidade. Porém, as pessoas que vivem lá do campo, que precisam desses serviços, vêm até a cidade usufruir deles, usar sua permissão de poder utilizar-se daquele serviço. Então, resolvam a atividade, meus amores, fotografem no final e devolvam para sua pró. E saudade, eu continuo com bastante. Um beijo!